Pessoal, muito boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação de todos os convidados e participantes desse evento. Tá? Eu sou o Lucas Teixeira, eu sou consultor de negócio da Codex Remote e é uma honra, um prazer muito grande fazer parte desse evento. Então, o meu papel hoje é ser intermediador, ser mediador de um painel. Queremos abordar o tema como aumentar a produtividade de seus negócios através de soluções de inteligência e gestão de dados geoespaciais. E para isso, convidei dois colaboradores, a Júlia Tostes, da Gerdau, e o Tiago, da Fiergs, tá? Onde iremos ter a oportunidade de discutir sobre esse assunto de extrema relevância ao atual cenário em que vivemos. Então, primeiramente, eu vou convidar o Tiago para que ele consiga explanar sobre esse assunto, um assunto bem mais amplo, bem mais estratégico, e, posteriormente, a Júlia, que vai, de fato, para a operação, mostrar como que a Gerdau, como o departamento de geoprocessamento da Gerdau, utiliza as ferramentas geoespaciais para ter um aumento, um acréscimo na produtividade da operação. Então, é com muita honra que eu convido o Tiago agora para que ele possa abordar esse assunto. Bom, muito boa tarde a todos. Queria agradecer ao Lucas pela apresentação. Retomando aqui, meu nome é Tiago Pereira, sou analista técnico da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. Trabalho na gerência técnica da federação, atuando nas áreas de defesa de interesse e representação institucional da indústria. Queria também estar agradecendo aqui a Codex pelo convite, estar participando desse painel, é importantíssimo, de um debate aí realmente atual e em pauta dentro da área industrial como um todo. E como o Lucas mesmo falou, a ideia aqui hoje é trabalhar um pouquinho com vocês e contar um pouco sobre a visão da indústria, como de uma forma mais estratégica, como a indústria interpreta e lê, e tem a visão da importância do uso da inteligência e gestão de dados geoespaciais para o aumento da produtividade industrial, para a alavancagem do setor como um todo. A ideia aqui é comentar com vocês um pouco sobre o mapa estratégico da indústria, um pouco de tendências aí que a gente acabou buscando no decorrer dos anos para montar esse mapa estratégico, que a gente identificou realmente com interfaces relacionado à inteligência e gestão de dados geoespaciais, principalmente focado à inovação. É claro que quando você determina e prevê, ou decide, pelo uso de inteligência e gestão de dados geoespacial na indústria, você passa por um processo de inovação dentro da sua planta industrial. Falar um pouquinho também sobre o que a gente tem de pesquisas, sondagens que a gente faz com o meio empresarial relacionado ao tema inovação, e também falar um pouco de aspectos pontuais, específicos, que nós entendemos e temos aí uma visão relacionada às vantagens realmente competitivas e de produtividade do uso dessa inteligência e gestão de dados geoespaciais. Então, basicamente aqui, como eu comentei com vocês, nas pesquisas que foram feitas, nas avaliações de tendências realmente para a área industrial para os próximos anos, a indústria construiu o seu mapa estratégico com um horizonte de 2018 a 2022, onde no topo dessa, vamos dizer assim, dessa pirâmide, junto com a competitividade, com a sustentabilidade, encontram-se sim os aspectos de produtividade e inovação na empresa. Então, a agenda, obviamente, de uso de inteligência e uso de dados geoespaciais, como eu comentei anteriormente, está vinculado à inovação. E esse fator, esse meio, ele é extremamente importante para a alavancagem do setor dentro do seu mapa estratégico. Dentro das tendências mundiais aí, que foram fortemente identificadas aí, com um impacto na indústria brasileira, a principal delas está relacionado com a indústria 4.0. Então, você trabalhar aí a disseminação de tecnologias digitais, sua aplicação na indústria, sua ampla aplicação na indústria, ela realmente vai ter um impacto direto no ciclo de vida dos produtos, uma agenda muito focada aí, basicamente na agenda de sustentabilidade, com a parte principalmente de logística reversa e modelos de economia circular, que estão muito em voga, em debate hoje em dia, a melhoria de processos produtivos, e modelos de negócio e padrões de integração comercial. Todos esses fatores são
importantes e relevantes, e o uso, né, de dados geoespaciais são extremamente importantes para a alavancagem de todos esses aspectos, né? A indústria 4.0 ela tem um eixo importante, né, como a tendência mundial, e as geotecnologias, vamos dizer assim, de um ponto mais, uma visão mais ampla, ela colabora e ela é um dos fatores relevantes para a implementação e para dar suporte realmente à indústria 4.0, né? Outro ponto aí que eu destaco no nosso tema, dentro das tendências nacionais com forte impacto na indústria, está relacionado com a reconfiguração, né, espacial das atividades econômicas do país, né? Essa tendência ela foi identificada e colocada numa posição de 4º lugar, né, em relação às tendências nacionais, mas ela é uma tendência observada, né, e está no radar do setor industrial. Também é algo extremamente vinculado, né, à sensibilidade, à necessidade de você, do fator locacional, né, dos dados geoespaciais, também serem tecnologias de suporte, né, para essas percepções. E o que nós vemos, sim, é um Brasil que vem apresentando uma leve desconcentração, né, regional, das atividades industriais, em favor basicamente de cidades de médio porte, né, ou pequeno porte, buscando aí, lugares para reduzir os custos associados, né, às grandes aglomerações. Ou seja, buscar vantagens competitivas em relação a essa avaliação de território, essa avaliação, vamos dizer assim, de impacto e de riscos relacionados aos territórios, né? Obviamente que as tecnologias com importante potencial transformador e seu impacto também estão diretamente relacionados com o uso da inteligência, né, e os dados geoespaciais, né? O que nós temos mapeado e percebido, trago aqui 3 delas para a gente destacar e conversar um pouco. Primeiro são a internet das coisas, ou seja, algo que vai facilitar o monitoramento dos fornecedores e o uso de produtos pelos consumidores. Você cria uma interação, você cria base de dados, e é claro que a análise espacial desse fator também é preponderante nisso. Toda a parte de algoritmos e sistemas baseados em inteligência artificial, onde você vai ter realmente uma otimização dos recursos e realizar adaptações em processos produtivos em tempo real, ou seja, você tem uma resposta muito mais rápida, tanto em relação ao seu processo, como em relação a uma relação dentro de uma cadeia de logística, né, dos seus fornecedores, dos seus clientes, né, questões relacionadas também a manutenções dentro das plantas industriais, né. Os fatores aqui locacionais também são importantes tecnologias aqui abarcadas para usar esse tipo de algoritmo e de inteligência artificial, né, e, é claro, Big Data e a parte analítica, né, onde a gente tem, sim, né, um processo, uma plataforma que auxilia os processos de tomada de decisão, antecipando tendências e demandas. Claro que as empresas que antecipam, que trabalham com esse tipo de tecnologia e conseguem, de alguma maneira, antecipar decisões, né, antevendo determinada queda, determinado prejuízo, determinada perda de competitividade, a partir desses processos analíticos mais instantâneos, mais rápidos, conseguem efetivamente ter uma resposta melhor, corrigir os rumos para não perder produtividade e potencializar seu ganho competitivo frente a outros clientes, a outros concorrentes que você tem no mercado, obviamente, né? Com relação às implicações, né, para a indústria brasileira, né, numa pesquisa que nós fizemos aí com a CNI, né, com a Confederação Nacional da Indústria, demonstram que no Brasil o conhecimento do uso de tecnologias digitais nas empresas ele precisa ser mais difundido. Obviamente que a gente está num período agora que a pandemia realmente trouxe isso de uma forma muito mais impactante, né? As necessidades de você trabalhar realmente com tecnologias digitais, principalmente para buscar uma relação melhor com os seus clientes, né? A gente teve uma alavancagem muito grande, né, de percepção do empresário em relação a esse fator, dos usos de tecnologia, de inovação, mas é claro que numa fonte aí de dados pretérita feita para a estruturação do nosso mapa estratégico, demonstrou que apenas 58%, né, dos empresários conheciam a importância das tecnologias digitais ou tinham sensibilidade quanto à relevância dela
para a competitividade industrial, né? E pasmem que pouco menos da metade, né, utilizava algum tipo de tecnologia, né, voltada a potencializar, a maximizar, né, os seus resultados competitivos. Aí nós fizemos recentemente, em junho de 2020, né, uma pesquisa aí relacionada à inovação na indústria, né? Essa pesquisa aí com líderes empresariais, foram 400 empresas que foram ouvidas, e os resultados dela demonstraram que 83% das empresas precisarão de mais inovação, né, para crescer ou mesmo sobreviver no mundo no período de pós-pandemia. E, obviamente, né, reforçando aqui que o uso tanto de tecnologias, né, de inteligência e dados geoespaciais estão abarcados, né, nesse processo de inovação, né, extremamente necessárias nesse período. Para vocês terem uma ideia, né, as áreas prioritárias para receberem inovações pontuadas por esse grupo, por esses líderes empresariais, demonstraram que a linha de produção, com 58%, são as principais áreas para você receber, realmente abarcar tecnologias de inovação, e o processo de vendas, né, com 19%, onde a gente tem aí a importância, né, dos dados geoespaciais para você determinar estratégias de venda, de aproximação de chegada, né, ao seu cliente de uma forma muito efetiva. Aqui nós temos alguns aspectos mais impactados aí pela pandemia, demonstrado nessa pesquisa, né? E eu gostaria de chamar a atenção aqui, porque dos primeiros 5 ponderações ali dos fatores, dos aspectos mais impactados, 4 deles estão diretamente relacionados o uso de tecnologias geoespaciais e dados, né, geoespaciais, inteligência geoespacial, pode realmente contribuir para a alavancagem e produtividade. São elas as vendas, né, então a gente pode realmente contribuir com soluções e reduzir os impactos com o uso de dados geoespaciais relacionados ao relacionamento com vendas, né, as cadeias de fornecedores, as linhas de produção, né, e a parte logística, né, extremamente sensível, e a parte logística demonstrou aí, dentro das regiões, uma grande diferença, né, de importância, né, e fatores dependendo da região do país. Então, é claro que a gente percebe que em alguns locais do país as demandas, principalmente por logística, elas vão estar numa ordem, numa hierarquia muito mais acima do que aparece nessa pesquisa. Com relação, para finalizar, para concluir, né, a minha ideia aqui é mostrar algumas percepções que nós temos em relação à competitividade industrial com o uso dessa inteligência e dados geoespaciais, né? A primeira que eu destaco são as análises históricas. Então, eu consigo, de alguma maneira, trabalhar e ter vantagens em relação à avaliação histórica, né, do território, do uso, ocupação, de modos de dinâmica, como vem evoluindo efetivamente o comportamento do território. Esse conhecimento pode ser empregado, sim, nas estratégias das organizações e conseguir fazer alavancagem de produtividade, de competitividade industrial, né, toda a parte de determinação e avaliação de desempenho, né. Acho que aqui um destaque para a área de logística e a área também de produtividade, né, de processo produtivo. Então, os dados geoespaciais, a inteligência geoespacial pode agregar muito, tanto para a determinação e avaliação de desempenho, né, dependendo das tipologias industriais, algumas muito mais sensíveis, né, e muito mais, vamos dizer, impactadas, né, por esse tipo de variável. Toda a parte também de leitura de mercado, né? A gente falou um pouquinho sobre a dinâmica do mercado, o comportamento, né? A distribuição territorial do mercado, né? Posições realmente estratégicas da empresa para alocação de esforços, seja ela na parte de suprimentos ou também na parte de vendas comercial, na parte comercial, e também no monitoramento de dados, né? Ou seja, o acompanhamento, vamos dizer assim, contínuo, né, de dados e comportamento para avaliar e ter um controle melhor do que vem acontecendo, o comportamento que vem acontecendo em relação ao seu território, as pressões existentes, principalmente, e o uso efetivo da incorporação desses dados
nas estratégias organizacionais. E, por último, aí, a seleção de informações estratégicas para tomada de decisão. Então, eu posso realmente buscar, né, a partir dessa gama de dados, selecionar as informações mais relevantes para a estratégia do meu negócio, acompanhar, usar e antever e ampliar a competitividade e ter um diferencial em cima dos meus concorrentes para a minha atividade, com certeza desenvolver e ter uma alavancagem maior. Bom, esses são basicamente, vamos dizer assim, nossa fase inicial. Depois, nos debates, a gente pode explorar um pouquinho mais esses temas. Queria agradecer aqui mais uma vez a participação e ficar à disposição depois para, nos debates, a gente conversar mais um pouquinho. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Tiago, muito obrigado pela sua abordagem, uma abordagem extremamente dinâmica e didática para um assunto tão complexo, né? Que é essa visão de indústria, uma visão bem mais ampla, bem mais conceitual. Agora, a segunda parte do painel, eu tenho a honra de convidar a Júlia, né? A Júlia da Gerdau, novamente, e ela vai ter uma visão muito mais de operação, né? Todo esse conceito que o Tiago trouxe para a gente, agora é a ideia a gente conseguir visualizar, vislumbrar isso na prática, na operação, tá? Então, Júlia, contamos com a sua colaboração. Obrigada, Lucas. Eu queria começar agradecendo o convite. É sempre um prazer imenso poder participar de eventos organizados pela Codex, que esse ano tem sido uma grande parceira da Gerdau Florestal. Eu me chamo Júlia Bastostes, eu atuo na Gerdau Florestal com geoprocessamento e o cadastro há 1 ano e meio e vou passar aqui um pouquinho, né, da nossa experiência com soluções de inteligência, né, e a nossa gestão de dados geoespaciais. Então, primeiro, eu vou falar um pouquinho da Gerdau, né, a maior produtora de aço do Brasil, é uma das principais fornecedoras de aços longos das Américas e a maior recicladora da América Latina. Então, a Florestal, ela abastece a siderurgia com um biorredutor produzido a partir de florestas plantadas de eucalipto. A Florestal, ela está localizada em Minas, abrange de norte a sul do estado, possui quase 254 mil hectares que estão distribuídos em 37 municípios. Então, as nossas operações, elas são bem contextualizadas, né, por causa dessas diferenças e as peculiaridades que cada uma das regiões do estado apresentam. Então, aqui eu trouxe um mapa para espacializar mesmo, né, a nossa base, mostrar qual que é a nossa distribuição no estado. Abrangemos mesmo quase todo o estado, né. Então, aqui tem uma estrutura da apresentação, né, o que eu separei para que a gente conseguisse conversar hoje. Eu vou começar falando da nossa gestão dos dados espaciais, depois eu vou para a nossa experiência com a utilização dos formulários georreferenciados, falar um pouco também como a gente faz o monitoramento pelas imagens de satélite, né, utilizando o SecureWatch, e também fechando com a gestão, né, a importância da gestão de estradas e a geração das rotas automáticas. Então, com relação à gestão de dados espaciais, eu acredito que esse ano a gente teve muitos aprendizados, né? Inclusive alguns bem difíceis, né? Mas, ressaltando aqui a geotecnologias, a gente viu como é importante uma coleta e uma gestão eficiente e inteligente desses dados para direcionar ações, tanto no setor público quanto no setor privado, né? Então, todas essas aplicações que a gente vivenciou esse ano, né, a gente viu o monitoramento de pessoas com Covid feito por localização geográfica, algumas medições de temperatura feitas por drone, né? Isso levou à luz, né, a potencial das geotecnologias para a sociedade como um todo. Para nós, né, que atuamos no setor das geotecnologias, isso é um pouco óbvio, né? A gente já estava acostumado com isso. Mas essa evidência, ela proporcionou, né, a geração de dados para que novas aplicações de geotecnologias possam ser estudadas, né? Então,
muito interessante essa evidência que o setor teve. Então, dentro, né, agora levando um pouco para a gestão dos dados, né, numa empresa florestal que produz biorredutor, mas isso também é uma aplicação para toda empresa que trabalha com dados geoespaciais, né, é necessário que sempre haja um equilíbrio, né, na rotina, né, entre as demandas fundamentais e também entre melhorias e inovações, né. A gente nunca pode deixar de lado o feijão com arroz do setor, né. Você sempre tem que estar mantendo o principal, né? Ou seja, a base de dados ela tem que ser o mais confiável possível, ela tem que refletir a realidade de campo, os layouts que são solicitados pelos colaboradores para os mais diversos fins, eles têm que estar em dia, né? Eles têm que estar atualizados, os aplicativos que são mantidos, né? Principalmente no que relaciona a deslocamento e localização dos colaboradores no campo, eles também têm que estar atualizados. Então, isso a gente não pode deixar de garantir. Mas também, garantir isso não significa ignorar as melhorias que podem acontecer, né, que devem acontecer, tanto em processo já instituído, como em processo de inovação. Então, o mercado está o tempo inteiro modificando, ele está mudando, novas tecnologias elas são lançadas o tempo inteiro, né? E dentro das nossas demandas, né, dentro da nossa rotina, há também evolução o tempo inteiro, nunca é estático, não tem espaço mais para que uma demanda ela seja pensada de forma estática, para que você enderece uma solução que vai resolver aquilo naquela situação, né? A mudança ela é constante. Uma coisa que atende hoje não atende mais amanhã. E você tem que considerar isso, né? Não tem mais como considerar um mundo parado. E quando a gente fala de geotecnologia, isso é muito mais evidente. A gente só consegue, né, realizar esses processos de inovação e as melhorias dentro dos processos que já estão instituídos se a gente está disposto a repensar o que já foi feito, né? A repensar os processos. E isso só acontece à medida que você vai conhecendo, tendo contato com soluções de inovação, com o que está acontecendo no mercado. Você tem que se expor para conseguir endereçar as melhores soluções. Não tem como você dar uma solução antiga para um problema novo. Não existe, né? Você até pode conseguir, mas com certeza você teria uma gama maior de possibilidades se você opta a olhar para fora, né? Sair ali do seu processo e olhar fora da caixa mesmo. Então, para que isso tudo aconteça, para que esse processo, né, de evolução constante, ele aconteça de uma forma mais inteligente possível, tem que haver muita confiança nas plataformas que o setor utiliza e nos processos e nos métodos, né, que ele usa para chegar nos produtos finais. Então, com toda essa questão de inovação, de velocidade, né, dinâmica dessas novas tecnologias, a gente percebe que o geoprocessamento ele quebrou essa barreira dimensional da trivialidade, né? Não tem mais isso. Não se pensa mais na gestão de dados geográficos para fazer só mapa. A gente pensa na gestão de dados geográficos para planejar as operações, planejar todas as atividades, para levar a equipe de campo para o lugar correto. A gente fala de aumentar a segurança do colaborador no campo, né? A gente fala de geração de cenários futuros, alguns perigos que as empresas elas podem estar expostas, né? A gente fala de modelagem, a identificação de todos os riscos, né? Não cabe mais falar do geoprocessamento em mapa, né? Fazer essa correlação, isso acabou. Então, eu vou entrar agora na parte mais prática, né, das nossas operações. A gente utiliza, né, em algumas demandas, alguns formulários georreferenciados, né? A gente tem algumas atividades, eu vou ressaltar só duas aqui para exemplificar mesmo, para não ficar muito extenso. A primeira delas é o microplanejamento da colheita, né, que a gente faz através do Collector. Não é mais necessário que a coleta seja feita no campo, com papel ou com formulário digital mesmo, e que depois seja feita a normalização dos dados e linkar com a feição geográfica, né, o que é coletado. Hoje em dia, a gente já consegue fazer isso de uma vez só, no campo, né? O colaborador coleta a informação, essa informação ela já tem uma coordenada e ela já está linkada numa feição geográfica, né? Isso tudo dinâmico. O colaborador coleta, sincroniza e o setor de processamento tem acesso a essas informações em tempo quase real.
No nosso processo de microplanejamento da colheita, a gente auxilia, né, o objetivo é auxiliar desde o corte até o posicionamento das pilhas na beirada dos talhões, né? Então, a gente, como um todo, como é um processo que pega todas as etapas, o objetivo é aumentar a segurança desse colaborador que vai estar no campo, né? E a gente faz isso através do evidenciamento de todas as informações que podem ser importantes, né? Qualquer coisa que pode fazer com que o colaborador tenha que tomar uma decisão com relação à sua segurança. Então, a gente diminui essa necessidade dele ter que parar e pensar com a máquina já funcionando, né? Com, às vezes, ele em cima do problema. Então, a gente consegue diminuir, o objetivo é que a gente consiga diminuir esses riscos, né? Então, nessa atividade, a gente utiliza as imagens do SecureWatch para a gente visualizar características que só seriam visualizadas por cima, né? Características do dorsal, e como linhas de plantio, algumas falhas, né? Então, antes de ir para o campo, a coleta é feita dentro do escritório, utilizando essas imagens, só para identificar essas informações que elas não seriam visualizadas fácil no campo mesmo. Então, a gente passou de formulários desenhados à mão, né, com nada de precisão na coleta das coordenadas. Então, os talhões eles eram desenhados e as feições eram ali ressaltadas, onde o colaborador achava que estava mais ou menos ali pelo desenho, está aqui. A gente passou disso para uma coleta em croquis, né, a gente fornecia os croquis, esses croquis eles iam para campo, também não tinha precisão geográfica ainda, né, melhorou a questão assim do layout, mas ainda era na caneta, esses croquis voltavam para o escritório e a gente transformava, né, esses desenhos em feições geográficas, como nesse mapa aqui, né? Então, esses mapas eles entravam no nosso sistema embarcado, né, das máquinas de colheita, e o colaborador conseguia se orientar por lá. Com a implementação do microplanejamento, né, da forma como ele tem sido feito, utilizando os formulários já referenciados, a gente passou para a terceira etapa do micro, né, que é esse layout. Todas essas feições coletadas, elas foram coletadas no campo. Então, o colaborador coleta, sincroniza e todos os layouts são gerados automaticamente. O único processo que a gente se envolve no geoprocessamento é colocar a lista de talhões, porque se isso não for realizado, sai dos talhões da Gerdau Florestal inteira. Então, não é um problema, né? A gente só faz para poupar mesmo o processamento, não precisa processar todos os talhões, e sim os que têm as feições coletadas. Uma segunda aplicação com o Collector, né, na utilização desses formulários, é na nossa ronda de pragas. A gente tem todas as perguntas necessárias e as respostas disponíveis em formato de formulário. Então, a coleta é realizada da mesma forma, é sincronizado, e aí o responsável pelo setor ele consegue analisar, né, e a estratégia de combate ela é montada se for necessário. Então, o que a gente ganhou aqui foi em agilidade, né, em resposta rápida e também com não conseguir diminuir esse ruído que pode ter, né, entre o que o colaborador coleta e depois do que passa para o formulário, ou do que o formulário vira numa feição geográfica. Isso pode acontecer, né, alguns erros nesse processo. Então, aqui a gente tem um pedaço ali da nossa base com alguns pontos coletados. Todos esses pontinhos vermelhos e verdes, eles foram coletados, né, eles têm alguma informação relacionada à nossa ronda de pragas. Aqui também, só dando um zoom, né, os pontinhos verdes ali são as feições e na lateral são as opções do preenchimento do formulário. Uma outra, mudando agora completamente de assunto, né, formulários, como eu falei, a gente utiliza em algumas atividades, mas eu não acho necessário esgotar todas aqui. Vamos agora falar de como a gente faz o monitoramento, né, das nossas atividades por imagem. É vital, né, essa atividade para a nossa operação, para que a gente tenha confiança na nossa base e que a gente consiga dar algumas respostas ágeis, né, que são necessárias. A principal demanda que a gente utiliza dessas imagens hoje é o efetivo cultivo, né, que é o cálculo da área efetivamente plantada. Esse cálculo dessa área é muito importante porque vai entrar na estimativa de volume de madeira dos talhões, né, que depois vai entrar também na estimativa do biorredutor que vai ser produzido. Uma segunda aplicação, né, das imagens é a conferência dos limites, né. Isso é muito importante para que, caso seja identificado, né, alguma invasão, a gente consiga dar a agilidade que esse assunto precisa, né, para que a gente consiga tomar as decisões necessárias.
E um terceiro ponto, né, de utilização para as imagens que eu queria destacar aqui é na conferência do uso e ocupação do solo. A gente consegue, né, quando a frequência temporal permite, a gente consegue apoiar desde conferência de uso consolidado, né, até conferência de status de talhões, né, a gente consegue monitorar os nossos talhões, as nossas atividades por essas imagens. Então, aqui tem uma imagem com os nossos talhões, né, com os limites dos talhões desenhados. E isso é bem interessante, porque essa é a forma que eu mais utilizo as imagens, né, dentro do ArcGIS. Porque, para mim, é muito interessante, eu estou com todas as minhas camadas ali abertas, eu consigo jogar minha base, eu só clico e abro a imagem, não preciso abrir portal, não preciso importar alguma feição. Então, essa é a forma que eu utilizo 99% das vezes. Agora, para fechar, eu vou falar de como a gente trabalha a nossa base de estradas, né, como a gente faz roteamento. Ter uma base de estradas confiável é muito importante para a gente falar de otimização do transporte, né? A gente tem que ter, então, os atributos, eles têm que ser confiáveis, né? A gente tem que ter esses atributos levantados e eles têm que realmente refletir a realidade de campo, né? A gente tem uma dinâmica muito grande nas estradas rurais, de abrimento e fechamento de estradas, então, você ter atualizado, se aquela estrada existe, se aquela estrada não existe, também é o cerne da otimização. Porque não adianta você falar que tem a melhor rota se, na verdade, não tem aquela via, ou se tem uma via que não foi mapeada, né? Tem que ter a conectividade para a gente estar falando de otimização de fato. A gente, como eu falei, né, a Gerdau Florestal ela é bem extensa, assim, né? Ela pega Minas inteiro, então a nossa malha é muito extensa também. Então, com essas ferramentas, a gente consegue quebrar um pouco essa barreira regional, né, de diferença, de conhecimento dos colaboradores de todos os projetos. Isso, né, dá maior segurança para o colaborador, que ele pode, às vezes, tomar alguma decisão com dúvida na rota, né, e também melhora muito a gestão do tempo, né? Você não precisa ir, chegar até uma rota e falar, não existe aquela estrada, não passa ali, não passa aqui. Isso não acontece se você confia nas informações do seu banco de dados e se você se preocupa com a atualização dessas informações. Para fechar aqui, eu queria só comentar mais um ponto, né, que eu acho muito importante na utilização da nossa malha viária, que é na conferência das auditorias internas, né, de transporte, que pode acontecer por alimentação, de colaboradores, né, de madeira, a gente conseguir auditorar essas rotas que são realizadas, né. A gente consegue, né, apoiar os setores envolvidos na conferência. Se aquela é realmente a melhor rota, a gente está realmente pagando pelo que a gente está consumindo. Esse planejamento mesmo, né, das atividades. E o mais interessante é que se você confia na sua base, se ela tem os atributos configurados corretamente, você consegue simular essas rotas no escritório. Você não precisa ir para o campo, né? Você consegue comparar uma rota ótima com a rota praticada, sentado no escritório. Em alguns casos é necessário a conferência do campo, mas você tem essa possibilidade, você não ter que sair todas as vezes para conferir aquelas rotas. Aqui, então, tem um exemplo, né, um pedaço também só da nossa base com as estradas. Atualmente, a gente está implementando um sistema de roteamento dentro do aplicativo de localização dos colaboradores no campo e a gente está ainda está em fase de testes, né? Mas o objetivo é que o colaborador ele consiga colocar ali um ponto inicial, um ponto final e ter a rota, né? Ter a distância, mas ter também as orientações da rota. E, né, pessoal, era isso que eu queria passar hoje aqui, né? Explicar um pouco como a gente utiliza essas soluções de inovação, né? E como isso auxilia a que a gente consiga melhorar, né, nosso modelo de negócio, melhorar nossas entregas. E eu queria agradecer mais uma vez, né, o convite. Obrigada. Júlia, muito obrigado pela sua colaboração, pela sua contribuição. É de extrema importância essa abordagem, né, uma abordagem prática de como utilizar ferramentas, sistemas de informações geográficas na aplicação e na obtenção, né, de aumento de produtividade e diminuição de custos. Acho que essa visão é uma visão muito pragmática e muito importante para todos os participantes e para todas as empresas, que é um desafio comum nesse segmento. Tá? Muito obrigado pela sua contribuição. Então, na terceira etapa desse painel, teremos uma conversa, né, um bate-papo, uma discussão, onde eu convido a Júlia e também o Thiago, para que a gente consiga discutir assuntos relevantes, né, a esse segmento e consiga gerar assunto, consiga gerar uma contribuição mútua,
Então é com muito prazer que eu convido para a terceira etapa a Júlia e o Thiago. Pessoal, boa tarde. Conforme combinado, vamos iniciar agora a nossa terceira e última parte desse painel, né? Onde a ideia é a gente propor e gerar um debate sobre esses assuntos, tá? Com foco aí no aumento da produtividade, que é um tema de extrema relevância. Antes de iniciarmos o painel, só gostaria de deixar claro que estamos aqui juntos, porém seguindo todas as recomendações, né, e boas práticas em relação ao Covid, tá? Então, só para deixar isso bem claro. Então vamos lá, vamos começar agora com a Júlia e com o Thiago. Eu trouxe algumas perguntas, né? A ideia é que essas perguntas gerem um debate, tá? E eu trouxe até uma colinha aqui para me apoiar, gente. Então vamos lá. Vou começar com o Thiago, mas a Júlia sinta-se à vontade para contribuir também. E a primeira pergunta é: como a Fiergs contribui para incentivar a inovação e o uso de ferramentas de inteligência no setor industrial? Lucas, obrigado pela pergunta aí. Na verdade, a Fiergs ela tem toda uma estrutura, né, dentro dos conselhos temáticos da casa, né? São 9 assuntos estratégicos que trabalham, né, os temas vinculados ao mapa estratégico da indústria, né? Então, nós temos aí alguns conselhos que têm interface com o painel que a gente trabalhou hoje, né? Um deles, fortemente, é uma pauta que eu coloquei hoje, que é o Conselho de Inovação, né? Então, a inovação está presente, né? E também, né, tanto o Conselho de Meio Ambiente como o Conselho da Agroindústria trabalham essas agendas, né? O que é o nosso esforço aqui? É tentar chegar no empresário, né, com painéis, com informações típicas, muito parecidas com o que a gente faz aqui. A ideia é levar informação para o empresário das vantagens que ele tem usando, da necessidade realmente de implementação de inovação e suporte, né, de tecnologias aplicadas para, vamos dizer assim, tecnologias habilitadoras à indústria 4.0. Né, e a inteligência e a gestão de dados geoespaciais são uma delas. Né. Nós vimos ali alguns dados que, mesmo a gente tendo 58% das empresas entendendo, né, como o uso de dados, de informatização são importantes ou relevantes para as indústrias, ainda é um número muito tímido, né, na nossa interpretação. E isso ainda fica mais preocupante quando a gente percebe que apenas metade das empresas realmente se preocupam em utilizar e implementar essas tecnologias. Então, a nossa ideia é realmente levar a informação, criar esforços para que a gente possa aumentar. Acho que o período da pandemia nos ajudou um pouco ajudou os empresários a perceber a importância dessas tecnologias, né, para se comunicar, para se manter vivo, competitivos no mercado, né, e a ideia é que a gente trabalhe, a gente faz isso, né, a partir de informações, de debates, de produção de material para sensibilizar o empresário da importância da implementação dessas tecnologias para a competitividade, para o negócio deles. Né, muito do que a Júlia pôde trazer aqui e mostrar para a gente. Então, essa é a principal agenda que a gente trabalha e, é claro, trabalhando em relações governamentais, né, trabalhando também um pouco pautando o governo de ações indutoras, né, seja ela a partir de políticas públicas, incentivos que possam ser gerados, também com o apoio dos governos, dos órgãos públicos, para a implementação da indústria 4.0 no país. Né. Legal. Júlia, alguma contribuição? Vou para a segunda pergunta então, pessoal. Além do ganho de produtividade, existem outras vantagens no uso de inteligência e gestão de dados espaciais? Eu acredito que sim, né? Eu até abordei bastante, quis trazer o microplanejamento da colheita para trazer essa ideia da importância para a segurança, né? Que as geotecnologias, elas podem e elas devem, né? Elas têm o potencial de auxiliar na melhoria das condições, né? Para que o operador ele não fique tão exposto, identificando algumas situações que podem ser perigosas, até mesmo antecipando, né? Para que a gente não tenha problemas no campo, não aconteçam acidentes. Eu acho que isso, né, com relação à produtividade, é um ganho muito grande, porque a gente pode ter muitos problemas, muitos acidentes que podem ser evitados, né, utilizando as ferramentas, né, como, por exemplo, o collector, para que a gente veja as situações antes do operador estar no campo. Thiago?
Eu gostaria de complementar a Júlia até no sentido de falar um pouquinho também do uso dessas tecnologias um pouco fora, vamos dizer assim, do ambiente da fábrica, né? Então, a gente tem a questão da produtividade, e a Júlia destacou muito isso, né? Ou outras formas, outras interfaces dentro da planta que trazem esse benefício, mas o uso de dados geoespacial ele é extremamente importante para a gente entender o contexto em que a planta industrial está inserida. Isso a gente tem muitas vezes no debate, a gente tem empresas que nos procuram para tentar entender ou buscar informações de onde é que ela está inserida, né, no contexto social, né, o que existem realmente no entorno, em que bacia hidrográfica ela se localiza, existem unidades de proteção, né, unidades de conservação próximas, existem patrimônio histórico, arqueológico, como é que é o uso do território e como essa indústria pode conversar com a sociedade, né, e trazer abordagens para que o seu negócio também tenha um impacto social, né, e ele consiga se inserir dentro de um contexto social onde ela está inserida, né. Isso é muito importante porque as empresas hoje precisam, a gente fala muito da licença social para operar, né. Então, a gente tem hoje indicadores aí muito falados, o ESG, né, que são vamos dizer, empresas que trabalham a questão ambiental, social e gestão corporativa, né, muito forte, né, essa sigla, enfim, vem ganhando força em relação à valorização das organizações, né. A gente tem muito uma pauta dentro da Confederação Nacional da Indústria trazendo que a sustentabilidade, a governança, vamos dizer assim, para a sustentabilidade, ela vai ser a indutora do desenvolvimento, do crescimento das indústrias após Covid. Então, de fato, entender esse contexto e aplicar essa base de dados geoespaciais para você saber ter uma abordagem, se relacionar com a sociedade no entorno, onde você está, na área de influência do seu empreendimento, é muito relevante também. Tá? Um outro ponto também que eu queria, né, colocar aqui para discussão é a questão da importância dos dados históricos, né? Então, além da produtividade, a gente ter essa coleta, a gente ter acesso a essas informações é muito importante para conseguir simular cenários, né? Entender o passado, se situar e traçar novas ações, né? Entender o que precisa ser feito, né? Com base nos dados já coletados. Então, manter esses dados históricos, né? Saber tratar esses dados históricos também é muito importante. Eu acho que para qualquer empresa, né? Sai um pouco da questão de produtividade, mas eu acho vital também. Legal. Pessoal, a terceira pergunta, antes de fato ir para a pergunta, eu queria dar um contexto, tá? Porque a terceira pergunta é: como que a gente quebra o paradigma de implementar soluções, inteligências geoespaciais em um departamento, em um segmento que não seja de geo? Porque a Júlia pontuou muito bem que hoje a plataforma QGIS, os sistemas de informações geográficas, eles fazem muito mais do que mapa. Tá? Então tem um potencial gigante para a gente fazer a gestão da operação de ponta a ponta dentro da plataforma QGIS, né? Dentro do sistema de informações geográficas. Mas eu, como consultor de negócios, eu encontro muita barreira. É muito difícil você sair do departamental para o organizacional, sabe? Então, como fazer isso? Como que a gente tira essa visão centrada em um departamento e consegue expandir para uma empresa, para uma indústria, para que, de fato, a gente consiga desenvolver e extrair todo o potencial que a plataforma tem a oferecer? Júlia, Thiago. Bom, eu posso começar então aqui. Pode. Né, eu vou talvez trabalhar de uma maneira mais ampla, depois a Júlia também pode, pela experiência dela mais interna, colocar algumas questões mais internas. Né? Acho que a primeira barreira que a gente tem é essa validação da corporação como um todo, né? Do entendimento estratégico de que a utilização de tecnologias de inteligência e dados geoespaciais ela é importante e pertinente para o negócio. Né? Então, esse é um primeiro ponto, que é muito o esforço que a Fiergs tenta, né, as federações, de uma forma geral, tentam colocar isso para as indústrias. É uma sensibilização para a penetração desse negócio, né, penetração dessa variável dentro do seu negócio. Desculpa. Então, esse é um ponto extremamente de relevância. A segunda é você convencer internamente, né, um esforço também interno das equipes técnicas, vocês especialistas que estão nos assistindo no evento aqui,
conseguir levar isso para dentro da alta administração, né? Mostrar essas vantagens, porque a gente precisa vender, fazer um pouquinho de propaganda, né? Dentro da nossa especialidade ou daquilo que a gente acredita que é bom para a empresa que a gente veste a camisa, que a gente está lá. Não é muito fácil fazer isso, né? Às vezes as portas não estão sempre abertas, mas a gente tem que ser um pouquinho vendedor e ter uma penetração nisso. A gente tem vários cases, acho que uma forma interessante é a gente mostrar esses casos de sucesso, né? Aqui no Brasil a gente tem muito essa questão do ver para crer, né? Ou às vezes quando a nossa concorrência, quando o concorrente adota, né, e começa a dar bons resultados, todo mundo corre, parece que cria uma tendência, né? E a gente tem que tentar ser pioneiro. Acho que a agenda de inovação dentro das empresas motiva um pouco a gente a fazer diferente, a ser o primeiro, que tenta quebrar um pouco esse paradigma. Mas eu acho que as principais barreiras e dificuldades são essas, convencer a alta administração e dentro da empresa a gente tentar levar vantagens que, né, a gestão trivial, o gesto trivial lá, ele pode ser quebrado e eu posso usar muito dessa informação como parte estratégica no negócio da minha empresa, né? Legal. Eu acho que para passar a bola para a Júlia, ela dá essa visão dela de como fazer e o que ela já fez, porque a Gerdau, desde o começo do ano, tem uma crescente muito grande nesse departamento. Ela expandiu de uma maneira muito rápida e muito estruturada. Então, como vocês fizeram isso? Quais as melhores práticas e sugestões, né, para quem tem esse desejo? Eu concordo muito com o que o Thiago falou, né? A gente tem uma barreira como um todo, né, de aceitar novas tecnologias, né, de conseguir implementar. Eu acho que a gente ainda está incorporando essa ideia, né, do errar rápido para errar pouco, né, para errar baixo. E então isso é um processo. Então aos poucos eu sinto que essa barreira ela vai sendo quebrada, né, mas é muito isso que ele falou. A gente tem que ser vendedor, né? Você tem que provar que aquilo vai funcionar, que aquilo vai te dar um retorno. Então, além de trabalhar com esses cenários, né, você trabalha com geração de dados que ainda podem acontecer para comprovar ali o investimento, né, para mostrar que vale a pena. Você tem também que mostrar, falar tecnicamente, né, eu preciso disso, tecnicamente, o que isso vai substituir. Para mim, esse é o mais difícil, porque na maioria das vezes você não pega e fala, acabou aqui, eu começo a fazer assim a partir de agora. É uma transição, né? E toda transição tem algumas perdas, toda transição acontece, algumas pessoas ficam insatisfeitas, né? Mudar, inovar, não é uma coisa confortável, né? E, na minha opinião, não tem que ser mesmo, né? Porque não dá para fazer novo utilizando métodos antigos. Então, eu acho que a principal dificuldade é conseguir entrar, né, e realmente mostrar que, olha, era assim, mas não é mais. A gente precisa se atualizar e a gente vai ter muito ganhos com essa atualização de tecnologias. Legal. Eu acho que chegamos a um senso comum aqui que a maneira mais fácil de implementar é demonstrando o resultado. Para isso, a nossa solução é uma solução que tem uma extrema capacidade para mostrar esses resultados, porque é uma plataforma extremamente dinâmica e personalizável ao problema de negócio do cliente. Então, a gente consegue, por exemplo, atender a Gerdau florestal, mas conseguimos atender também segmento de meio ambiente, segmento de energia elétrica, todo com a mesma plataforma. Então, modelar o problema de negócio do cliente, inserir esse fluxo, inserir esse processo dentro da plataforma, acho que é a maneira mais fácil de demonstrar e conseguir justificativa interna para implementar esse tipo de solução. Tá? Então, vamos lá para a minha quarta e última pergunta. É de um estudo, né, feito pela CNI, né, Confederação Nacional das Indústrias, correto? Que no pós-pandemia, 83% das indústrias precisarão de inovação e gestão de dados, precisarão de inovação. A gestão de dados é uma delas? Se a Júlia me permitir aí, vou Claro. Começar, né? Precisar toda uma pesquisa nossa, pedir licença para ela aí. Mas, de fato, eu não vejo como descolar, né, o uso de dados, né, geoespaciais, a inteligência geoespacial nesse processo de inovação, né, pós-pandemia. É inevitável, principalmente porque, como eu comentei anteriormente, né, a parte de gestão de sustentabilidade, a governança sustentável, né, o desenvolvimento sustentável da indústria, vamos dizer, a crescente da indústria pós-pandemia vai ser muito pautado pela agenda de sustentabilidade, né? E a gente tem aí não só o eixo econômico, como um eixo social e um ambiental muito forte nisso. A gente falou um pouco dos indicadores ESG aqui,
né, voltadas mais para a área de investimentos, mas de fato eu não vejo as empresas fazendo essa alavancagem, fazendo essa inovação, desconhecendo ou ignorando, né, a espacialização dos dados, a localização desses dados, né, incluindo isso na estratégia de sua organização. Então, certamente, Lucas, é uma agenda sim, tá, que vai fazer a diferença para as empresas que adotarem, para ter a melhor compreensão, ter o melhor contexto e, como a Júlia falou, essa avaliação de percepção histórica, de avaliação de comportamento, tomar a melhor decisão e ser mais competitivo no mercado. Com certeza é um fator diferencial aí. Legal. Bom, eu queria, né, aproveitar, puxando esse assunto do pós-pandemia, para falar do boom de geração de dados, né? Quanto maior número de tecnologias a gente tem, maior número de usuários coletando informações o tempo inteiro, né? Todo mundo está conectado hoje num GPS. Dá para saber onde você foi, que hora você saiu, que hora você voltou, talvez com quem você se encontrou. Então, assim, essas informações, elas aumentam muito, né? Elas estão aumentando cada vez mais. Então, uma gestão desses dados, né? Entender, porque a gente não está trabalhando mais com a feição geográfica só, estática, a gente está trabalhando com ela em tempo real. Então, sim, eu acho muito importante essa questão da gestão desses dados, né? Entender esses novos dados, entender o comportamento, né? Como sociedade, como estamos utilizando, como podemos utilizar, né? Para onde vai isso, o que a gente vai fazer com esse tanto de dado, porque a gente está realmente, né, na fase do Big Data. Então, assim, é aprender à medida que vai acontecendo, né? Trocar o pneu do carro com ele em movimento. E acho que esse é um grande desafio, né? A gente, como profissional, né, da área de tecnologia, de inovação, né, e especificamente de GIS, a gente tem que saber lidar com esses dados, a gente tem que estar preparado para lidar com eles, né? Tudo é uma questão de escolha, né? Então, você escolhe se você vai se preparar, você quer estar preparado para essas mudanças, para essas inovações, ou se você vai ser pego de surpresa. E se preparar, começar a entender as tecnologias e os dados é fundamental para mim. Legal. Eu concordo também, eu acho que o grande desafio é fazer a gestão dessa grande quantidade de dados, porque realmente aumentou bastante a produção e a leitura e análise desses dados. Acho que o desafio que temos hoje é fazer uma gestão integrada desses dados e principalmente das operações. E aí que, novamente, a nossa solução, acho que ela foi desenvolvida para isso. Tá? Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação do Thiago. Palavras muito importantes, uma abordagem, uma visão muito importante. Eu aprendi bastante no dia de hoje. Agradecer mais uma vez a Júlia, a segunda vez já que estamos nesse bate-papo, nessa interação que eu acho que é muito rica, muito importante, porque é uma interação prática e agrega muito para quem está visualizando e para quem novamente tem o desejo de implementar essas soluções dentro da sua organização. Sim. Então agradeço e encerro, pessoal, nosso painel. Muito obrigado a todos e bom evento.